espiritual. Muito bem. Muito boa noite a todos e todas, meus amigos e minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Lucélia está desculpada aqui pelo atraso, mas você não atrasou não, chegou na hora, viu? Fica tranquila. Mais uma vez a gente se reúne, né, para estudo da Gênese. E hoje, quando eu fui preparar, eu percebi o quão a gente caminhou bem. Porque a gente chama o livro, a gente fala a Gênese, mas o nome do livro não é só a Gênese. É a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E hoje nós estamos encerrando a Gênese, o estudo do início do planeta, né? Do nosso planeta Terra, toda a formação dele. Hoje a gente provavelmente consegue encerrar essa parte. Talvez hoje, talvez na próxima semana, sem pressa, a gente já dá início ao estudo dos milagres. Então é muito gratificante perceber que o nosso estudo tem caminhado bem, apesar do método que a gente adotou ser um método de estudo vagaroso, mais profundo, né? Ouvindo a opinião de muitas pessoas e assim enriquecendo o nosso estudo. Então, Caio, antes de você começar, aproveitar Claro. lá, a Renata tinha pedido. Eles recomendam, claro, a gente estudar as obras de Kardec, mas estudar mesmo, né? E aí eu fiquei bastante feliz que nós estudamos todas as obras, né? A gente estudou o Evangelho em outras reuniões, o Livro dos Médiuns com o Grupo da Mediunidade, com a Gênese aqui, o Céu e o Inferno, O que é o Espiritismo? e o que é o Espiritismo, a Revista Espírita. Viagem Espírita. Então, graças a Deus, né? A tônica que eles batem é essa. Tem que estudar, e os dirigentes, os coordenadores, porque a hora que chegar gente nova, você tem café no bule, né? Só isso aí, Caio, obrigada. Perfeito. E é isso mesmo, é por isso que a gente vai devagarzinho, que é para estudar mesmo. Se fosse para ler batido, cada um lê batido em casa. Mas eu prestei concurso muito tempo, eu sei que é um estudo calmo que vai fazer a gente apreender a matéria, né? E é esse o nosso objetivo aqui. Por isso mesmo, nós trabalhamos aqui numa mesa redonda, onde todos podem opinar e acrescentar e corrigir a maneira que quiserem. Então, nós estamos no capítulo 12, né, da Gênese. Nós estamos estudando a Gênese mosaica, né? Passamos ali pelos 6 dias da criação. Depois estamos agora aqui na perda do paraíso. E aí Kardec vem trazendo para nós um entendimento racional, científico, dessas lições que traz no livro Gênesis da Bíblia, né? E Kardec veio trazendo para nós aqui a questão do paraíso, né? A questão, a gente já tratou aqui da raça adâmica, a criação da mulher, né? Segundo aqui o Moisés, né? Que seria através de uma costela, isso deixa claro a igualdade entre homem e mulher, né? Tem a mesma origem. E aí a gente vem trazendo isso aí. Hoje nós vamos para o item 21 desse capítulo 12, que começa dizendo o seguinte, ó. Dizendo a Adão que ele tiraria da terra a alimentação com o suor de seu rosto, Deus simboliza a obrigação do trabalho. Mas por que fez do trabalho uma punição? Que seria da inteligência do homem se ele não a desenvolvesse pelo trabalho? Que seria da terra se não fosse fecundada, transformada, saneada pelo trabalho inteligente do homem? Então é o que Kardec vem trazendo para nós. O que Moisés trouxe é uma simbologia, uma alegoria que jamais pode ser tomada ao pé da letra. Ora, se tomasse ao pé da letra, como é que a gente poderia entender aqui, como Kardec colocou, o trabalho como uma punição? Porque Deus, segundo a Gênese mosaica, quando ele percebe, né, quando ele encontra Adão e Eva, depois de terem comido do fruto proibido, ele fala, agora você, Adão,
Você vai ter que suar para tirar o seu sustento, né? Você vai ter que... mais para frente ele fala para Eva, né? Ó, na hora que você for parir, né? Quando você for dar à luz, você vai sentir muita dor e tal. E aí Kardec faz uma pergunta muito racional. Por que o trabalho seria uma punição? Porque se não fosse o trabalho, a Terra não estaria como está hoje. A gente teve que dominar a agricultura, a pecuária, né? Dominar o desenvolvimento da Terra para a gente poder que a Terra também evoluísse, né? Hoje a gente tem que chegar num equilíbrio, mas a gente precisou construir casas, como está todo mundo em casa aí, né? Feita de partes de madeira, tijolo, barro, cimento. Então a gente teve que manipular a natureza. E como é que a gente manipula a natureza? Pelo trabalho. E pelas dificuldades do trabalho, o homem tenta facilitar, buscar alternativas. Aí a gente inventou o plástico, que é mais fácil de manusear. Então, é a pergunta de Kardec: por que o trabalho seria uma punição? Se ele está atrelado à evolução da inteligência dos seres humanos, porque a gente tem que pensar, cada um que está aí, cada um na sua profissão, a gente tem que pensar na hora de trabalhar, né? Isso faz parte da nossa vida. E ele, por isso mesmo que ele pergunta, o que seria do homem se ele não desenvolvesse o trabalho, né? Cada um na sua área. A gente, na hora de trabalhar, a gente tem que pensar, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Nos trabalhos domésticos, como é que eu descongelo a comida? Como é que eu limpo aqui? Você tem que pensar, né? Então isso é algo bom para o desenvolvimento intelectual e também moral do ser humano. E aí ele pergunta, o que seria da Terra se não fosse saneada pelo trabalho inteligente do ser humano? A gente continuaria em florestas, morando em tocas, né? Onde é que haveria um desenvolvimento aí, né? Essa é a questão de Kardec. E ele continua dizendo o seguinte. Eu gostaria de complementar aqui. Fica à vontade. Os japoneses entendem que o termo trabalhar significa dar conforto ao próximo. É lindo, não é? Lindo. E é exatamente isso. Nós estamos usando o computador. Isso, né? Nós estamos usando computadores, mesas, sofás, camas, que é fruto do trabalho de outras pessoas que a gente nem conhece. Então, realmente traz conforto para nós. E nosso trabalho também, de alguma forma, ajuda outras pessoas. É o viver em comunidade que a Ana e a Marlene estavam se comunicando à distância aí. Essa interdependência de ser humano, né? Porque é assim que a gente vive. Somos seres sociais. Kardec continua dizendo o seguinte, ó. Lá está dito. Aí está na Gênesis. Fica à vontade, Ana. Mesmo o trabalho escravo, forçado, ele é ao mesmo tempo uma punição, entre aspas, né? Entendendo-se que punição não existe assim na acepção do termo, como castigo, mas é um meio também de desenvolver a inteligência, não é? Fez parte do nosso desenvolvimento, né? Eu acho. Porque ele fez parte do desenvolvimento material do homem, do ser humano, e depois um desenvolvimento moral, né? Para o homem se enxergar como igual, né? Que a gente transformou, a gente fez um sofrimento no próximo, né? Para angariar o trabalho, e depois esse sofrimento gera revolta, e aí há um despertar, talvez, para a parte moral que está envolvido o trabalho escravo, que infelizmente ainda tem seus efeitos até hoje na nossa sociedade, né? Muito bem. Kardec continua dizendo o seguinte, ó. Lá está dito, na Gênesis, capítulo 2, versículos 5 e 7. O Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, e não havia nela homens que a cultivassem. O Senhor formou então do limo da terra o homem. Fecha aspas. Essas palavras, aproximadas dessas outras, enchei a terra, provam que o homem, desde a sua origem, estava destinado a ocupar toda a terra e a cultivá-la.
assim como ao demais, que o paraíso não era um lugar circunscrito a um canto do globo. Vejam que coisa maravilhosa, que está lá na Gênese, texto original, que Kardec traz para nós, o Espiritismo traz para nós, desde o seu nascimento. Quando Deus fala para Adão, né, quando ainda está explicado ali, que Deus ainda não havia chover, né, que o homem ainda não havia cultivado a terra. E ainda, que Deus disse ao homem, enchei a terra, no sentido de povoação, já prova o quê? Se era para encher a terra, então o paraíso não era um lugar circunscrito, não tinha uma limitação de uma cidade ou de um estado. Porque quais eram as palavras de Deus para Adão e Eva? Enchei a terra. Se fosse um lugar circunscrito na terra, não dava para encher, né? Senão ia transbordar, ia chegar num ponto que não caberia todo mundo no paraíso. Então, daí uma conclusão lógica de que o paraíso não é um lugar circunscrito, não é uma cidade, não é um estado, não é um país, não é um continente, né? A gente sabe, hoje, né, o Espiritismo ensina muito bem isso para nós, que é um estado de consciência, o paraíso, né? É um estado de consciência. E aí Kardec continua. Se a cultura da terra houvesse de ser uma consequência da falta de Adão, seguir-se-ia que se Adão não tivesse pecado, a terra permaneceria inculta e os desígnios de Deus não se teriam cumprido. O que Kardec está falando? Falou, ó, se Adão só foi cultivar a terra depois de expulso do paraíso, pressupõe que o cultivo da terra só aconteceria se Adão tivesse errado. Se Adão tivesse acertado, falado, não vou comer do fruto proibido, ele não teria saído do paraíso e não teria cultivado a terra. E aí, nesse caso, os desígnios de Deus não teriam sido cumpridos. E quais que eram os desígnios de Deus? Enchei a terra, né? Que a terra seria cultivada pelos povos. Então, é mais um ponto que não faria sentido, que o cultivo seria só com a expulsão do paraíso. Depois Kardec diz assim para nós, agora já na questão da frase de Deus para Eva. Por que disse ele à mulher que, em consequência de haver cometido a falta, pariria com dor? Ou num termo mais delicado, porque daria à luz com dor? Porque a mulher tem as contrações, né? Até que a contração final é a contração onde se dá a luz, né? Aquele momento maravilhoso. Como pode a dor do parto ser um castigo quando é um efeito do organismo e quando está provado fisiologicamente que é uma necessidade? Que a mulher vai tendo contrações. É como, eu não sou da área, né? Mas quando minha mulher estava tendo contrações, lá apertando a minha mão, quase quebrando meus dedos, a gente foi marcando no relógio. A contração tem um espaço maior, depois ela vai ficando mais próxima, até que a contração final, a minha filha nasceu. Então, é uma questão de necessidade fisiológica, para que a criança possa sair do corpo da mulher. Aí eu até grifei aqui. Como pode ser punição uma coisa que se produz segundo as leis da natureza? E por que eu grifei? Porque essa frase a gente consegue aplicar a várias coisas na vida que às vezes a gente entende como uma punição. A gente tem que aprender o que é natureza, né? Às vezes a gente quer sair, chove. A gente, estou sendo punido porque hoje de manhã... Gente, pelo amor de Deus, né? O que vem da natureza é lei natural, é lei imutável. Então jamais pode ser uma punição ou uma graça ou algo do tipo. É uma lei imutável que nós, enquanto parte dessa natureza, nós, porque carregamos esse corpo orgânico, material, estamos sujeitos a ela. Então a mulher, ela precisa disso para dar à luz. É lógico, né? A medicina evoluiu muito, né? Então se a mulher às vezes não tem a contração necessária, tem hormônio, tem outros métodos. Mas é a partir daí que a gente consegue dar à luz, né? Então a gente tem que entender isso, e é porque é assim que é uma questão fisiológica e não punitiva. Aí Kardec conclui o raciocínio.
é o que os teólogos absolutamente ainda não explicaram e que não poderão explicar, enquanto não abandonarem o ponto de vista em que se colocaram. Entretanto, podem justificar-se aquelas palavras que parecem tão contraditórias. Então, os teólogos, né, que estudam aí os livros sagrados, né, o Evangelho, a Bíblia, eles muitas vezes não conseguem responder essas perguntas. Por quê? Porque ainda tomam o texto bíblico ao pé da letra. Então, se foi dito que era uma punição, assim, se eles não saírem desse pensamento, não conseguirão explicar por que uma questão orgânica pode ser tido como punição. Fica à vontade. Esse negócio que a Eva comeu a fruta, fez o castigo. Não, é errado, né? Porque a gente tem que passar por isso, né? Não foi porque ela comeu a maçã que agora a gente tem que sofrer para dar à luz um filho, né? Porque tinha que passar por isso, né? Exatamente, dona Honora. Quem comeu foi a Eva, não foi a gente. A Eva, né? Comeu. Então, estou falando eu, Adão, a Eva. Exatamente. E nem é a maçã, né? Foi um erro de São Jerônimo ao traduzir para Vulgata. Então, nem maçã foi, não tem a menção da palavra maçã na Bíblia. E São Jerônimo traduziu malum por maçã. E ao referir-se ao mal, né? E ele traduziu por maçã. E o nosso grande filósofo espírita, Herculano Pires, ele diz que a evolução é um parto e que não existe parto sem dor. Então, ele estava se referindo aí, no caso, ao processo evolutivo, que adquirindo o livre-arbítrio, né, saindo do paraíso, rumo a essa jornada evolutiva, tinha que passar pela dor. E o Espiritismo explica, né, o porquê da dor. Muita gente fala, não gosto do Espiritismo não, que ele faz apologia à dor. O Espiritismo não faz apologia à dor. Ele explica, né, porquê da dor. Por que sofremos? Exatamente. E crescer dói, né? Evoluir é exatamente isso que você disse, Ana. Então, por isso que a gente não pode tomar o Evangelho ao pé da letra, né? O que está escrito ali é o que é, né? Ele é carregado de alegorias, né? A gente tem que levar em consideração a época em que ele foi escrito, né? Conforme Kardec tem nos ensinado aí durante esse estudo. Item 22. Notemos, antes de tudo, que se, no momento de serem criados os dois, as almas de Adão e Eva tivessem vindo do nada, como ainda se ensina, eles haviam de ser bisonhos em todas as coisas. Bisonho é pessoa inexperiente, sem habilidade. Olha que raciocínio legal de Kardec. Se, conforme diz na Gênese mosaica, Adão e Eva foram criados, o espírito ou a alma foi criado naquele momento, o que eles eram? Eles eram bisonhos, no sentido de que não tinham experiência de nada. Pois se eles não tiveram outras vidas, eles eram crus, né? Eles estavam sem conhecimento nenhum. Haviam, pois, de ignorar o que é morrer. Ou seja, se eles nunca morreram, eles não sabem o que é morrer. Não tem nem ideia do que é isso. Kardec continua, ó. Estando sós na terra, se só tinham os dois na terra, como estavam, enquanto viveram do paraíso, não tinham assistido à morte de ninguém. Ó, se a gente tomar o pé da letra, quem que Adão e Eva viu morrer? Ninguém, porque só tinha os dois estavam vivos quando foram pegos lá comendo o fruto proibido. Ou seja, o que Kardec vai falar para nós? Olha que pergunta interessante. Como então, se eles eram inexperientes e não tinham visto a morte de ninguém,
como então teriam podido compreender em que consistia a ameaça de morte que Deus lhes fazia? Porque Deus falou, ó, se vocês comerem um fruto proibido, vocês vão morrer. Mas se eles não sabem o que é morte, como é que eles compreenderiam essa ameaça? A gente compreende uma ameaça daquilo que a gente sabe o que é, não daquilo que a gente não sabe, né? Então, Kardec utilizando aqui o raciocínio para a gente entender essa passagem. Ele continua questionando. Kardec é um homem questionador, né? Por isso que é um estudioso. Como teria Eva podido compreender que parir com dor seria uma punição, visto que, tendo acabado de nascer para a vida, ela jamais tivera filhos e era a única mulher existente no mundo? Eu sabia, né? Sei que um parto dói porque as mulheres me contaram. Minha mãe, né? Minha esposa. Se ninguém tivesse me contado, eu não ia saber. Eu não teria esse conhecimento. Era o caso de Eva. Se ninguém não pariu nem a Eva nem o Adão, como é que ela saberia isso? Então Kardec conclui. Nenhum sentido, portanto, deviam ter para Adão e Eva as palavras de Deus. Mal surgidos do nada, eles não podiam saber como nem por que haviam surgido dali. Não podiam compreender nem o Criador, nem o motivo da proibição que lhes era feita. Sem nenhuma experiência das condições da vida, pecaram como crianças, que agem sem discernimento, o que ainda mais compreensível torna a terrível responsabilidade que Deus fez pesar sobre eles e sobre a humanidade inteira. Então veja, se os dois eram inexperientes, não tinham conhecimentos, não sabiam o que era morte, não sabiam o que era dor, não sabiam nada, o erro deles de comer um fruto proibido deixa muito mais incompreensível o tamanho da punição de Deus. Porque vocês se lembram que Kardec falou assim, ó, Caim matou o irmão dele e não teve uma punição tão severa como Adão e Eva por terem comido de um fruto, se levarmos ao pé da letra. Kardec está questionando a alegoria, tomada ao pé da letra. Então, se já seria uma punição extremamente severa alguém comer de um fruto, por simplesmente comer de um fruto proibido, ainda mais severa se a pessoa que comeu do fruto proibido era uma pessoa inocente, sem conhecimento e sem experiência. Uma coisa é um de nós aqui, que estamos na reunião, pegarmos alguma coisa no supermercado, furtar. Outra coisa é uma criança de 3 anos. Não dá nem para comparar. É o que Kardec está falando. Olha, se eles eram tão inexperientes, sem conhecimento de vida, porque não tinham vivido nada, não tinham experiências, se torna ainda mais incompreensível e cruel a punição de Deus de expulsá-los do paraíso. E ele ainda coloca aqui, sobre eles a punição e sobre a humanidade inteira. Porque se eles estão falando que até nós, né, dona Honora, como a senhora falou, até nós estaremos pagando pelo erro de Adão e Eva, né, não faria sentido algum. Item 23. Entretanto, o que constitui para a teologia um beco sem saída, o Espiritismo o explica sem dificuldade e de maneira racional, pela anterioridade da alma e pela pluralidade das existências, lei sem a qual tudo é mistério e anomalia na vida do homem. Então Kardec já parte para a conclusão da Gênese mosaica. Olha, o que os teólogos, que as pessoas que se debruçam sobre o Evangelho, tomando-o ao pé da letra, não conseguem explicar, o Espiritismo consegue explicar e de maneira racional, que é justamente o que Kardec vem fazendo. Porque traz quais informações que não estão ali, né? Ou pelo menos que os teólogos não consideram ali. Anterioridade da alma e a pluralidade de existência, que justifica, como nós sabemos, diversos campos que outras religiões ainda não conseguem explicar, né?
como, por exemplo, um Deus justo. Né? Se Deus é justo, por que nós nascemos num país sem guerra e outras crianças nascem em meio a bombardeios? Né? Então, Kardec já vai partindo para essa conclusão, trazendo que, à luz do Espiritismo, é possível compreender a Gênese e é possível estudá-la racionalmente. Alguém quer fazer um comentário? Me chamou a atenção aí. Fique à vontade. Tem gente que fala que a reencarnação não é lei, olha aí. Lei sem a qual tudo é mistério e anomalia na vida do homem. É lei. A reencarnação é lei. Perfeito, Ana. Perfeitíssimo. É uma lei natural e é uma lei imutável, como as leis da natureza que a gente vem estudando aqui. É uma lei natural. É uma lei divina, consequentemente, sendo uma lei divina, é uma lei perfeita. Muito bem lembrado. Kardec continua assim, ó. Com efeito, admitamos que Adão e Eva já tivessem vivido, e tudo logo se justifica. Se a gente considerar que Adão e Eva já encarnaram em outras oportunidades, tudo se justifica. Deus não lhes fala como a crianças, mas como a seres em estado de compreenderem e que o compreendem, prova evidente de que ambos trazem aquisições anteriormente realizadas. Ora, se Deus fala para eles, se você fizer isso ou aquilo, acontece isso ou aquilo, é porque Deus sabe que eles têm conhecimento suficiente. Se o conhecimento suficiente não foi adquirido nesta encarnação, o conhecimento foi adquirido em outras encarnações. Admitamos, ao demais, que hajam vivido em um mundo mais adiantado e menos material do que o nosso, onde o trabalho do espírito substitua o do corpo. Então ele está falando o seguinte, vamos admitir então que, ele fala Adão aqui, mais para frente vai falar da raça adâmica, né? De um conjunto de espíritos, como a gente tratou um pouco mais para trás, que tenham vivido em um mundo mais adiantado, num mundo menos material, porque o nosso mundo é muito materializado ainda, né? Onde naquele mundo que ele teria vivido, o trabalho do espírito substituía o trabalho do corpo, que por se haverem rebelado contra a lei de Deus, figurada na desobediência, tenham sido afastados de lá e exilados por punição para a terra, onde o homem, pela natureza do globo, é constrangido a um trabalho corporal e reconheceremos que a Deus assistia a razão para lhes dizer: no mundo onde daqui em diante ides viver, cultivareis a terra e dela tirareis o alimento, como o suor de sua fronte. E a mulher parirás com dor, porque tal é a condição desse mundo. Então vejam que bonito. Quando um grupo de espíritos, né, pode se dar o nome que queira aí, um coletivo de espíritos, estava num mundo menos material, onde não se tinha uma matéria tão influente, eles se recusam a evoluir, se recusam às leis de Deus, né? Porque a evolução pressupõe a obediência às leis de Deus. Deus, aqui, o termo está punição, mas eu, pelo menos, entendi como aprendizado. Deus faz o quê, então? Vocês não querem acompanhar esse globo? Vocês não querem fazer o que eles estão fazendo aqui? Vocês vão para um lugar mais materializado. Lá vocês ajudam quem está lá a evoluir e vocês vão, pela dor, aprender o que vocês se recusam a aprender pelo amor. Por quê? Porque nós todos aqui somos adultos. E a gente sabe que a vida não é fácil. A vida é dura. Às vezes a gente dá uma maquiada, né? Fala que tá tudo bem, sextou, mas não é bem assim. A vida é difícil. Nós temos problemas de relacionamento pessoal. Nós temos que dormir tantas horas, não pode comer muito, não pode comer pouco, tem que ir no banheiro não sei quantas vezes por dia. É o corpo pesado que a gente carrega.
Se a gente não se alimentar direito, o corpo padece, aparecem doenças, a gente está aí com a Covid, que é uma doença, né, melhorou a situação, mas é uma doença grave, fora outras. A gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente tem que se agasalhar do frio, no calor também. Então, é um mundo pesado. Quanto mais materializado, mais difícil de viver. Então, é isso que aconteceu aqui. Esse grupo de espíritos não queria, pelo amor, dividir as coisas. Não queria, pelo conhecimento, evoluir. Então, tudo bem. Vocês vão para um lugar mais difícil. E lá é mais complicado. Vocês vão ser obrigados a dividir, porque não tem comida para todo mundo. Ou se tem, vocês não estão sabendo dividir. Vocês vão ter que sofrer na pele, através de várias encarnações, uma hora ser pobre e depender da bondade do outro. E o contrário também. Então, nesse mundo de provas e expiações que nós estamos, um mundo muito materializado, nós temos que aprender na marra as coisas. Né? E aí cabe a nós o tempo de estadia aqui, né? Quem quiser prolongar a estadia, é só não obedecer à lei de Deus. Mas à medida que a gente evolui e que a gente consegue se desmaterializar, a gente vai cada vez se mostrando mais apto a ir para esse mundo, né, de regeneração. Né? Antes da gente chegar no mundo de todos, a gente tem o mundo de regeneração, onde há a prevalência do bem sobre o mal, já que o nosso mundo é de prevalência do mal sobre o bem. Ô, Caio. Fique à vontade. Nós fomos criados simples e ignorantes, né? Então, nós temos que passar pela fieira da ignorância. Essa aí é determinismo, né? Fieira da ignorância. Porque fomos criados ignorantes. Quer dizer, sem conhecimento. Então, nós temos que adquirir esse conhecimento na nossa trajetória evolutiva, certo? Mas não necessariamente pela fieira do mal. Só que nós vamos pela fieira do mal. Nós não ficamos contentes de passar só pela fieira da ignorância. Nós escolhemos também, porque temos livre-arbítrio, a fieira do mal. E é justamente aí que surge a punição e a dor. Punição, entre aspas, que conforme você explicou aí, não se trata de punição propriamente dita, de castigo, né? Mas de aprendizado pela dor, porque não fomos pelo amor. Não escolhemos o caminho do sentimento, né? Às vezes só pela razão. E só a razão não basta. A razão tem limite. Kant escreveu muito bem, ele escreveu 3 livros sobre a razão, né? A crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica do juízo. E ali ele fala sobre os limites da razão. Então, a razão tem limites, por isso que ela precisa caminhar par e passo com o sentimento. É cérebro e coração juntos. Exatamente. Cérebro e coração, inteligência e moral, né, Ana? É isso aí. Bom, daí Kardec continua dizendo para nós o seguinte: o paraíso terrestre, cujos vestígios têm sido inutilmente procurados na Terra, era, por conseguinte, a figura do mundo ditoso, onde vivera Adão, ou antes, a raça dos espíritos que ele personifica. Então, enquanto muitos estão procurando um local físico do Éden, né, do paraíso, Kardec fala para nós o seguinte: esse é o sentimento, né, a saudade de um mundo feliz, que os espíritos não acompanharam. Os espíritos representados por Adão. E é esse sentimento que a gente tem quando a gente fala que a gente quer ir para o céu. A gente quer ir para o céu. A gente quer ir para um mundo feliz. A gente quer ir para um mundo que esteja evoluído e não tão materializado e influenciado pelo mal como o nosso. A expulsa do paraíso
marca o momento em que esses espíritos vieram encarnar entre os habitantes do mundo terráqueo, e a mudança de situação foi a consequência da expulsão. Quando que foi expulso do paraíso? Quando esse grupo de espíritos veio para cá. É isso que ele está falando para nós. O anjo, que empunhando uma espada flamejante veda a entrada do paraíso, simboliza a impossibilidade em que se acham os espíritos dos mundos inferiores de penetrar nos mundos superiores, antes que o mereçam pela sua depuração. Então tem uma parte que ele fala, né, lá na Gênesis, que eles foram expulsos do paraíso e que o jardim do Éden era protegido por anjos com espadas. Né? O que significa isso? Vamos para o mundo ditoso? Não pode entrar. Mas não é porque tem um anjo lá na porta que não deixa a gente entrar. Nós não temos condições de estar lá. Porque nós ainda não estamos nesse grau de evolução. E é por isso que ele fala. A impossibilidade que se acham os espíritos dos mundos inferiores de penetrar nos mundos superiores antes que mereçam pela sua depuração. Não basta querer. Você tem que comprar o seu ingresso. E o seu ingresso é pela depuração, evolução. É só assim que a gente consegue o ingresso para ir para lá. Aí entra em cena o perispírito, né? Sim. Porque ele é denso, o nosso é denso, né? Então não tem aquela pureza para penetrar no outro mundo, o espírito não tem conhecimento suficiente para pegar os fluidos daquele mundo, né? E transformar na rapidez de um relâmpago, conforme fala lá no Livro dos Espíritos. Então, tem essa impossibilidade, essa falta de luz, né? E o anjo com a espada chamejante é a luz, né? É a luz deles. E a luz cega a esses espíritos imperfeitos. Exatamente, Ana. Muito boa colocação. Item 24. Caim, depois do assassínio, né, depois do assassinato de Abel, responde ao Senhor: a minha iniquidade é uma ação contra a moral, contra a religião, né? Ou pode ser entendida também um atentado contra a equidade, a igualdade. Então, a minha iniquidade é extremamente grande para que me possa ser perdoada. Ou seja, o erro que ele cometeu de matar o irmão é muito grande, então Deus não poderia perdoá-lo. É isso que Caim está falando para Deus, né? Depois de ter matado seu irmão. Vós me expulsais hoje de cima da terra, e eu me irei ocultar da vossa face. Irei fugitivo e vagabundo pela terra, e qualquer um então que me encontre, matar-me-á. O Senhor lhe respondeu: não, isto não se dará, porquanto severamente punido será quem matar Caim. E o Senhor pôs um sinal sobre Caim, a fim de que não matassem os que viessem a encontrá-lo. Tendo-se retirado de diante do Senhor, Caim ficou vagabundo pela terra e habitou a região oriental do Éden. Havendo conhecido sua mulher, ele concebeu e pariu Enoque. Ele construiu, estava construindo na tradução literal, uma cidade que chamou Enoque, ou Enóquia, do nome de seu filho. Então, Caim mata Abel e fala para Deus: agora você vai me expulsar e primeiro que eu encontrar, vai me matar. E Deus responderia: não, isso não vai acontecer. Eu vou marcar um sinal em você e quem te matar vai ser severamente punido. Caim, então, passa a ser um vagabundo, né, um andarilho pela terra e habitar a região oriental do Éden. Aí ele conhece uma mulher e tem filhos, né? Tem um filho chamado Enoque. E começa a construir essa cidade que seria chamada de Enóquia. Esse é o texto bíblico. Aí Kardec vai usar a razão como ele faz sempre, né?
Se nos apegarmos à letra da Gênese, eis as consequências a que chegaremos. Adão e Eva estavam sós no mundo, depois de expulsos do paraíso terrestre. Só posteriormente tiveram 2 filhos, os 2 filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Ora, tendo-se Caim retirado para outra região, depois de haver assassinado o irmão, não tornou a ver seus pais, que de novo ficaram isolados. Né? Então estava lá Adão e Eva, tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Um mata o outro, Caim mata Abel. E Caim sai pelo mundo. Então Adão e Eva ficam sozinhos de novo. Só muito mais tarde, na idade dos 130 anos, foi que Adão teve o 3º filho, que se chamou Sete. Depois de cujo nascimento, ele ainda viveu, segundo a genealogia bíblica, 800 anos e teve mais filhos e filhas. Muito bem. Quando, pois... Pode ficar à vontade, Ana. Não, eu só queria falar, relembrar o que eu falei na segunda passada, acho que a Marlene faltou, né, Marlene? Segunda passada. Não, eu estava aqui quietinha. Ah, você estava? Estava. Ah, então tá bom. Então não preciso repetir. Não, repete sim, por favor. Não, eu ia falar sobre aquele psicólogo, Leopold Zond, que ele fez um trabalho que ele chega bem perto dessa genética espiritual, e porque ele estava no campo de concentração, na mesma época lá do Viktor Frankl, daquele pessoal todo, né, que foi para o campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, e ele estava vendo, né, a teoria dele, e ele colocava embaixo, assim, da camisa, da blusa. E ele deixou cair. Toda aquela papelada espalhou pelo chão. E o capataz lá, que ficava olhando eles, né? Chegou perto dele e falou, você não vai pegar? Porque ele ficou assustado, né? Falou, agora ele vai me... O que será que ele vai fazer comigo? Aí ele pegou a papelada e aí ele acabou concluindo a teoria dele, que ele recorre ao mito de Caim para explicar esse espírito fratricida, esse espírito belicoso que o ser humano tem através dos tempos, que faz parte da lei da destruição. Então ele disse assim, se ele permitiu que eu pegasse os meus papéis, né? Não mandou queimar, não rasgou todo aquele meu manuscrito, isso significa que em todo Caim tem uma pontinha de Abel. Ou seja, todo ser humano tem uma essência divina dentro de si. Né? Tem essa genética divina espiritual. Então, é muito interessante, né, essa teoria dele, do Leopold, Leopold S-Z-O-N-D, Leopold Zond. Escreve Zond. Muito bonito mesmo, Ana, verdade. Isso aí. Bom, depois Kardec vai continuar para nós assim, ó. Quando, pois, Caim foi estabelecer-se a leste do Éden, somente havia na terra 3 pessoas, né? Lembra? Adão, a Eva e o Caim. Tinha o Abel, mas o Caim matou o Abel. Então, só haviam 3 pessoas, seu pai, sua mãe e ele sozinho. Entretanto, Caim teve mulher e um filho. Aí a gente vai pensar, mas de onde é que saiu essa mulher? Porque esse Adão... Fica à vontade, José. No 7 aí fala que ele casou, né? Se era só os 3, ele casou com quem? Com a macaca? Pois é, alguém apareceu aí, né? E se não me engano, eu posso estar enganado, depois a gente confere lá.
mas eu acho que Chico Xavier tocou nesse ponto, né, nesse defeito, né, nesse erro, lá no famoso Pinga-Fogo. Né? Acho que ele, se não me engano, foi lá que ele fala que a gente tinha que estudar melhor a Gênesis, porque o filho de Adão e Eva teria encontrado uma mulher, né? Que estava fora da árvore genealógica aí, né? Então teria um erro. Lógico que Chico Xavier falou isso com muito mais delicadeza e sabedoria do que eu estou falando agora, né? Bom, entretanto, Caim teve uma mulher e um filho. Que mulher podia ser essa e onde pudera ele desposá-la? Que mulher que é essa? Né? O texto hebreu diz, ele estava construindo uma cidade. E não, ele construiu o que ele indica a presente ação e não anterior. Mas então como é que ele estaria construindo uma cidade? Por quê? Uma cidade pressupõe a existência de habitantes, visto não ser de presumir que Caim a fizesse para si, sua mulher e seu filho, nem que a pudesse edificar sozinho. Como é que Caim estava construindo uma cidade se para ter uma cidade pressupõe-se habitantes, né? E pressupõe-se também um auxílio no trabalho. Alguém quer fazer um comentário? Fica à vontade. Não? Bom, dessa própria narrativa, portanto, se tem de inferir que a região era povoada. Ora, não podia ser pelos descendentes de Adão, que não se reduziam a um só, Caim. Que então se reduziam a um só, Caim. A Lucélia falou assim para nós. Mesmo assim, os criacionistas insistem que Caim levou uma irmã quando foi embora. Né? Totalmente contrário ao texto. Então, os criacionistas aí defendem que quando Caim deixa lá Adão e Eva, ele leva uma irmã junto, mas como a gente viu aí, essa irmã acho que foi colocada no cenário, porque na descrição da Gênesis mosaica ela não existe, né? E essa narrativa de levar uma irmã, como está lembrando a Lucélia aqui, é contrária à narrativa bíblica, né? Porque a narrativa bíblica não cita essa irmã, né? Então teria aí uma falha se for levado ao pé da letra. Aliás, a presença de outros habitantes ressalta igualmente dessas palavras de Caim. Serei fugitivo e vagabundo, e quem quer que me encontre, matar-me-á. E da resposta que Deus lhe deu. Lembra que Caim fala isso para Deus? Falou, então, eu matei meu irmão, você não vai me perdoar, né? Foi isso que ele disse a Deus. Então eu vou ser um vagabundo e o que primeiro que me encontrar vai me matar. Aí Deus marca ele e fala, ó, se alguém te matar, será severamente punido. Mas quem que ia matar ele se não tinha mais ninguém ali? Esse que é o ponto. Então aí é o que justamente Kardec questiona. Quem poderia ele temer que o matasse e que utilidade teria o sinal que Deus lhe pôs para preservá-lo de ser morto, uma vez que ele a ninguém iria encontrar? Ele estava com medo de quem, se ele não encontrar ninguém? Ora, se havia na terra outros homens afora a família de Adão, é que esses homens aí estavam antes dele, donde se deduz esta consequência, tirada do texto mesmo da Gênesis. Adão não é nem o primeiro e nem o único pai do gênero humano. Olha que narrativa bonita que Kardec traz para nós. Aí tem uma nota. Não é nova esta ideia. Lapierre, eu não sei pronunciar, Lapierre, sábio teólogo do século XVII, em seu livro Pré-Adâmitas, escrito em latim e publicado em 1655, extraiu do texto original da Bíblia, adulterado pelas traduções, a prova evidente de que a terra era habitada antes da vinda de Adão. E essa opinião é hoje a de muitos eclesiásticos esclarecidos. Então a gente vê que esse questionamento aí sobre o início da povoação da Terra é bem anterior a Kardec, né?
200 anos antes, aí, mais ou menos, de Kardec. E só lembrando, Caio, que essa região a que se refere o texto aí é aquela região do Crescente Fértil, ali da Mesopotâmia, do Oriente Próximo, chamado Crescente Fértil, onde habitavam os sumérios, a civilização mais antiga de que se tem notícia, né, por enquanto, os babilônios, os assírios. Então, é aquela região ali entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje é o Iraque, o Irã, a chamada Antiga Pérsia. Obrigado, Ana. Perfeito. Bom, eu acho que eu não vou começar o item 26, justamente pelo método que a gente tem adotado de ir conversando e pausando e ouvindo a opinião de todos aí, que a gente só tem mais 2 minutinhos. Mas vai ser o arrebatamento, né, o final da Gênese, da parte do livro da Gênese. Como eu disse, o livro é dividido em 3, né? A gente estuda a Gênese, os milagres e as predições, né, segundo a doutrina espírita. Então, Kardec vai finalizar trazendo aí a conclusão espírita, a importância da gente entender isso como uma narrativa alegórica, e que a alegoria não pode, não deve ser desprezada, como ele já disse aqui, que traz um caminhão de ensinamentos para nós. E aí, na semana que vem, para todo mundo ficar curioso e vir na reunião, não faltar, nós vamos começar a falar dos milagres, né? E ele vai tratar, Kardec é muito didático, é um professor magnífico, ele começa trabalhando o que é milagre, né? O conceito de milagre, depois o sentido teológico de milagres, e depois ele vem com um nome de um item aqui que eu achei lindo, uma frase descrita assim: o Espiritismo não faz milagres. E isso, às vezes, a gente esquece, porque não é raro a gente ver as pessoas buscarem o Espiritismo para ver fenômeno, como se fosse um milagre, como se fosse uma coisa fora do normal. E nós que trabalhamos aí, sabemos que a mediunidade, o contato com espíritos, é nada mais do que uma lei natural, como tantas outras leis que tem, né, no nosso universo. A gente aprende, então... Caio, fica à você vontade. leu o item 26? Não, vou ler semana que vem. Ah, sim. Tá bom? Depois Kardec vem questionar, Deus faz milagres? Né? A gente que é espírita já sabe a resposta, mas vamos estudar o jeito que ele colocou. Tá bom? E aí a gente vai passar o estudo dos fluidos, é um estudo muito interessante, com certeza será de muito importante para a gente entender e conseguir até conversar com as pessoas que nos procuram, né? Não sei se acontece com vocês, mas muitas pessoas nos procuram porque quer ver um fenômeno, quer ver uma mesa girando, e a gente sabe que as coisas não funcionam assim, que o objetivo não é esse, né? Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário antes de encerrarmos a reunião? Podem ficar à vontade.